Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai estudar regras de 3 simples e composta comigo agora. Conteúdo este que está sendo trabalhado no terceiro ano do ensino médio e eu acabei selecionando vários exercícios que misturam regras de 3 simples, composta, diretamente e inversamente proporcional. E separei ele em 3 níveis, nível fácil, médio e difícil. Então, aqui nesse vídeo a gente vai realizar rapidinho os de nível fácil, porque são fáceis, obviamente, e não vai deter muito o nosso tempo, tá? Então vamos lá, gente. 7 litros de leite dão 1,5 kg de manteiga. Então eu já vou começar a colocar aqui a nossa relação. 7 litros... eu consigo fazer 1,5 kg de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obterem 9 kg de manteiga? Então, quantos litros eu vou chamar aqui no caso de X, eu vou precisar para fazer 9 kg de manteiga. Então, pessoal, antes da gente sair fazendo conta, a gente tem que analisar algumas coisas aqui, né? Nesse caso, a gente tem apenas 2 grandezas, quantidade de litros e o peso da manteiga, então a gente sabe que ela é uma regra de 3 simples, mas essas grandezas a gente já tem que analisar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Se com 7 litros de leite eu faço 1,5 kg de manteiga, se eu aumentar a minha produção de manteiga, eu vou precisar de mais litros de leite para poder produzir, tá? Então a gente sabe que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? É bastante importante você saber definir essas relações para poder executar corretamente o seu problema, ok, gente? Então aqui, 1,5x 9 é uma regra de 3 simples. A multiplicação aqui ela é cruzada diretamente, então eu vou fazer a continha aqui desse lado, vai ficar o quê? 1,5 vezes x, isso vai ser igual a 7 vezes 9, tá? Eu não vou fazer a continha aqui detalhada, você já sabe isso, então x vai ser igual aqui a 42 litros de leite. Então você precisa 42 litros de leite para produzir 9 kg de manteiga, certo? Atividade 2, então. Paguei R$6 por 1,250 kg de uma substância qualquer. Vamos escrever essa nossa relação já. Então, R$6 a gente pagou por 1,250 kg de alguma substância. Quanto pagaria por 0,750 kg dessa mesma substância? Então, X reais, porque a gente não sabe quanto é, mas o valor tem que ser equivalente agora a 0,750 kg. Muito bem. De novo, a gente tem 2 grandezas, então é uma regra de 3 simples. E, veja só, eu pago R$6 por 1,250 kg, ok? Se a gente comprar menos peso do produto, obviamente que você vai pagar menos preço. Então, de novo, aqui você tem uma grandeza diretamente proporcional, tá? E aí vamos às continhas de novo, multiplicação cruzada, eu só vou montar aqui para você. 1,250 vezes x vai ser igual a 6 vezes 0,750. Então, fazendo as continhas, depois jogando lá para dividir, você vai chegar a um valor de x,3,6 reais. Ou seja, para comprar 750 gramas desse determinado produto, você vai pagar R$3,60. Continuando então, gente, atividade 3 diz o quê? Uma família composta de 6 pessoas, eu vou até deixar destacadinho aqui, consome em 2 dias 3 kg de pão. Tá? Vamos escrever essa relação aqui. 6 pessoas em 2 dias consomem 3 kg de pão.
Muito bem, quantos quilos de pão serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é nesse ausentes 2 pessoas. Se a minha família tem 6 pessoas e 2 pessoas estão fora, então nós ficamos com 4 pessoas, correto? Então, já vou deixar aqui isso para a gente não esquecer. Pois bem, vocês devem ter percebido que aqui nós temos 3 grandezas, né? Quantidade de pessoas, dias e o peso, aqui a quantidade de pão. Tá? Isso significa que nós temos uma regra de 3 composta agora. Tá? Composta ela é um pouquinho diferente da regra de 3 simples. Para a gente analisar o que é direto, o que é inversamente proporcional aqui, eu tenho que ver o que o problema está pedindo. Então, 4 pessoas durante 5 dias vão consumir quantos quilos de pão? Então, tá aqui o meu X, tá? Então, esse daqui, o 3 e o X, são os meus elementos chaves aqui. Em cima deles que a gente vai analisar se essa regra de 3 ela é inversa ou diretamente proporcional, tá? Então aqui, olhando, entre essas 2 grandezas, a grandeza tempo e a grandeza quantidade de pão, se 3 quilos de pão são consumidos em 2 dias, em 5 dias eu vou consumir, teoricamente, mais pão. Então, elas são diretamente proporcionais. Tá? Então, eu tenho que analisar de 2 em 2. Então, aquele ali é diretamente proporcional. Agora, eu vou analisar aqui essa grandeza com a grandeza quantidade de pessoas. Muito bem. Se 6 pessoas consomem 3 quilos de pão, 4 pessoas vão consumir menos pão. Então, menos pessoas consomem menos pão. Então, ali ela também é diretamente proporcional. Ok? Então, eu tenho 2 relações diretamente proporcionais aqui. Então, a gente vai montar a nossa relação, ok? Eu vou buscar aqui uma fração para ficar mais fácil o entendimento. Inserir objeto, eu vou pegar uma fórmula aqui no formato de fração, tá? Para vocês entenderem como é que fica a relação aqui. Então, o que eu estou procurando é aqui a quantidade de pão, então é esse que fica fora. 3 sobre x, que é a quantidade de pão que a gente quer, vai ser igual. Vou pegar aqui um modelo de fração de novo. O que nós temos? 6 pessoas e 4 pessoas. Então, como é direto, 6 pessoas, 4 pessoas, vezes a outra fração de dias aqui. 2 dias, 5 dias. Então, vou colocar de novo uma fração aqui. 2 dias e 5 dias. Tá? Tá aqui a minha relação. Então, a gente vai ter que mexer. Aqui tem uma multiplicação de frações. Vamos ver quanto isso vai dar. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai mexer. Igual a 6 vezes 2 é 12, correto? E 4 vezes 5 é 20. Então, vou arrumar essa fração aqui. 12 e aqui embaixo é 20. Agora, você sabe resolver, né? Aqui resolve por multiplicação cruzada, então vai ficar 12 vezes x é igual a 3 vezes 20, 60, já vou colocar a resposta. E, portanto, x vai ser igual a 5. 5 o quê? 5 quilos de pão. Tá? Então, uma regra de 3 composta são grandezas diretamente proporcionais, 2 a 2, e chegamos a uma resposta de 5 quilos de pão. Questão 4. Em um banco, constatou-se que um caixa leva, em média, 5 minutos para atender 3 clientes. Vamos registrar isso. 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que esse caixa leva para atender 36 clientes? Então, x minutos, que a gente não sabe quanto é 36 clientes. Pois bem,
O que a gente já consegue tirar daqui, que é uma regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas. E essas 2 grandezas, elas são, vamos pensar, se eu atendo em 5 minutos 3 clientes, então se eu aumentar o meu número de clientes, consequentemente eu aumento o número de tempo de atendimento também. Então elas são diretamente proporcionais, tá? Montando a relação aqui, ou já faz a multiplicação cruzada aqui no teu esquema, que fica o quê? 3 vezes x vai ser igual a 5 vezes 36, né? Fazendo as continhas que eu não vou fazer aqui, pessoal, de forma detalhada, porque isso você já sabe fazer. Nós chegamos a uma resposta de 60 minutos, ou 1 hora, tá? Como você preferir. Então, para atender 36 clientes, a atendente, né, vai levar aproximadamente 60 minutos, tá? Vamos para a questão 5 agora. Vou copiar aqui uma tabelinha para ficar mais fácil. A questão 5 diz o seguinte, que para pintar um barco, 12 pessoas levaram 8 dias. Então, vamos escrever essa relação. 12 pessoas levaram 8 dias. Pois bem, quantas pessoas da mesma capacidade de trabalho das primeiras são necessárias para pintar o mesmo barco em 6 dias? Então vamos ver. Quantas pessoas, x pessoas, eu não sei quanto vai dar isso aqui, eu preciso para fazer esse mesmo trabalho em 6 dias. Então, 2 grandezas, regra de 3, simples. Agora, vamos lá. Se eu tenho 12 pessoas, pessoal, para fazer um trabalho em 8 dias, e agora eu preciso diminuir a quantidade de dias, ou seja, eu preciso fazer esse serviço mais rápido, eu vou precisar de mais pessoas. Então, vocês vejam que aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais, tá? Porque eu tenho em menos tempo, eu preciso de mais pessoas para fazer, tá? Então, aqui a regra de 3, inversamente proporcional, ela tem um truquezinho para você resolver, ok? Eu vou pegar de novo lá uma fração aqui para ficar mais claro. Então, a primeira fração é 12 sobre x. 12 sobre x. Isso vai ser igual, ao invés de eu colocar diretamente o 8 sobre 6, como elas são inversamente proporcionais, eu vou inverter. Então, no caso aqui, vai ficar o 6 em cima, o 6 no numerador e o 8 no denominador. Então, fica 6/8, tá? A partir daqui, a gente resolve por multiplicação cruzada também e tudo se resolve, tá? Então, só tem que lembrar desse detalhezinho. Quando a regra de 3 ela é inversamente proporcional, a gente tem que lembrar que tem que inverter aqui as relações, tá? 6 vezes x vai ser igual a 12 vezes 8, e aí fazendo todas as continhas, você deve chegar a um resultado de 16 pessoas. Então, deu bem certinho, né? Para eu fazer o trabalho em 6 dias, eu vou precisar de 16 pessoas, ou seja, 4 pessoas a mais para trabalhar, para eu terminar esse meu serviço mais rápido.